Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de comandos elétricos, certo? Só fazendo uma revisão, né? Recapitulando o que a gente viu até a aula passada, né? A gente tinha parado aqui na parte de circuito de potência e circuito de comando, né? Então a gente viu sobre relé térmico, certo? Sobre contatores, né? Chaves contatoras. Conversamos também aqui sobre o nosso disjuntor motor, certo? Sobre o relé temporizador, que ele conta um tempo antes de mandar o comando lá para a chave contatora, né? Vimos também o relé contador, que ele faz uma contagem de pulsos antes de acionar os contatos, certo? Então hoje a gente vai falar sobre botoeiras, certo? Essa aula de hoje ela é bem tranquila, certo? Não tem muita coisa para se discutir porque é uma parte mais fácil do conteúdo. E no final a gente vai falar um pouco sobre sensores, que aí eu vou recomendar vocês assistirem outro material que tem separado ali no YouTube, né, em outro canal, bem interessante, bem didático, bem dinâmico, e eu vou deixar o link aí para vocês acessarem, certo? São alguns vídeos, acho que são uns 6 vídeos, eu acho, mas eles são curtinhos ali, 5, 7 minutos, dá para vocês assistirem devagarzinho, para vocês entenderem quais são os principais tipos de sensores, né, que são usados na automação, em comandos elétricos, e algumas aplicações industriais, né, da vida real, onde vocês podem fazer o uso de sensores, né, juntando comandos elétricos, né, e fazendo então um sistema automático, que foi aquilo que a gente falou, né, que alguns sistemas de comando eles também estão ligados a sistemas automáticos, né, para deixar assim o processo mais autônomo, né, sem a necessidade da interferência humana direta para funcionar, certo? Então, as botoeiras, o que são, né? Como a gente já começou a falar desde a aula, das aulas anteriores, né? Nós temos aqui que existem chaves do tipo NA e NF, né? Que são chaves normalmente abertas e normalmente fechadas, né? Ou seja, quando você em condições normais, ali a chave está desacionada, então se ela for normalmente aberta, ela vai estar assim, né, com contato aberto. E aí quando você pressiona a chave, ela fecha. E a chave NF é o contrário, né? Normalmente ela está fechada, mas quando você pressiona essa chave, ela vai abrir, interrompendo assim o circuito, certo? Então, o primeiro tipo de botoeira, né, o mais comum de todos, é a botoeira do tipo impulso, né, ou chave sem retenção. Ela geralmente é esse botãozinho aqui, de borracha, né? E daí você encontra ele em várias cores, né? A gente também vai falar que cada cor de botoeira dessa tem um significado diferente em comandos elétricos, certo? No caso da botoeira verde, a gente vai ver que geralmente é para ligar o circuito, né? E no caso aqui de uma botoeira sem retenção, significa que quando você apertar esse botão, ele vai fechar, né, os contatos, né, que estiverem aqui nele, se for, né, no caso, uma botoeira normalmente aberta, os contatos que estiverem aqui, né, vai entrando aqui, saindo por aqui, ele vai fazer o fechamento, fazendo a continuidade aqui desse circuito. Mas quando você tira o dedo, ele não tem retenção, então ele volta para a condição normal dele e fica aberto de novo, certo? A gente vai ter dessas botoeiras aqui, de outras cores também, né? Geralmente a botoeira sem retenção, normalmente fechada, vai ser verde, aliás, vai ser vermelho aqui. Esse botão que aqui está verde, normalmente aberto, vai ser normalmente fechado para uma botoeira do tipo NF, certo? Então ela vai abrir. Então geralmente a gente vai usar essa NF, né, botoeira vermelha, para você interromper e desligar uma máquina, desligar um circuito, certo? E nós temos também o caso aqui da botoeira dupla, né, que você tanto tem o botão de ligar e desligar em uma única botoeira, né? Então fica mais prático, né? Você tem um botão só que já tem então aí as duas funções, certo? Nós temos também a chave com retenção, né? Também é chamada chave giratória. Então você vai pegar aqui essa chave e girar para a direita ou para a esquerda e daí você vai abrir ou fechar o seu circuito. E ela fica travada, né? Do jeito que você deixar ela, ela vai ficar. Então, já é um avanço, né, em relação a outra chave, porque você não precisa mais ficar com a mão lá segurando o botão para ele ficar acionado. Então, você vira a chave e pode ir embora que está lá acionado, está travado do jeito que você deixou. O problema é se precisar, se realmente acontecer um problema, um curto-circuito, um aquecimento, e daí você realmente precisar fazer o seccionamento desse circuito, e daí você
precisaria instalar e fechar de volta, aliás, e abrir de volta o seu circuito, né? Se a sua proteção, né, se os seus disjuntores, disjuntor motor, o seu disjuntor, relé térmico não funcionar por algum motivo, certo? Mas, como a gente falou, né, é importante ter esses dispositivos de proteção já para dar essa retaguarda também, certo? Mas, de forma geral, esse botão aqui é utilizado quando você quer fazer uma comutação aí, ou um travamento de um estado de circuito, né? Seja para abrir ou para fechar uma manobra, né, no circuito, de forma que ele fique travado do jeito que você deixou. E nós temos aqui chaves de contatos múltiplos, certo, pessoal? A gente vai ter chaves aí tanto chave de impulso quanto chave com trava, né? A diferença dessa chave aqui é que ela não vai comutar somente uma chavezinha, não. Ela vai não só um contato, ela vai comutar vários contatos. Então, por exemplo, você tem aqui uma chave de impulso 2NA mais 2NF, que aqui ele tem dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados. Então, quando você aperta esse botão, né, se for uma como essa aqui, sem retenção, você vai fechar os contatos que estiverem abertos e vai abrir os contatos que estiverem fechados, certo? Quando você retirar a pressão, né, do botão, então ele vai voltar para a condição normal. Já no caso da nossa chave com trava, né, a chave giratória, a gente tem aqui, por exemplo, né, uma chave com dois contatos abertos e um fechado. Quando você faz a comutação, gira, né, a chave, né, você vai fechar os dois contatos abertos e vai abrir o contato fechado e ele vai ficar assim, certo? Porque ela tem trava. Então, se você quiser comutar de volta a chave para a situação inicial, então você vai ter realmente que ir lá manualmente fazer essa comutação, certo? E temos também as chaves seletoras, certo? As chaves seletoras aqui a gente vai poder mudar qual circuito você quer alimentar, né? Então, por exemplo, você virando essa chave para a direita ou para a esquerda, né, para cima ou para baixo, você pode alimentar esse circuito aqui, que pode ser um circuito de motores, você pode alimentar esse outro circuito aqui, que pode ser outra coisa, né? Ou você pode aqui definir para qual lado a corrente, qual o sentido da corrente elétrica vai entrar em um motor, né? Se vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, e daí você vai definir aí o sentido do giro de rotação do seu motor, por exemplo, né? São exemplos de aplicações, né? Então você vai ter aqui também a chave com impulso, né? Sem trava, e a chave com trava. As duas servem para fazer a mesma coisa, só que uma vai ficar travada e outra não, certo? Então, continuando aqui, nós também temos a chave de emergência, né? Também conhecida como botão cogumelo, porque ela tem essa cabecinha aqui parecida com um cogumelo, né? Quando você aperta esse botão, né? Geralmente ele é usado para você desligar um circuito, né? Então aqui, por exemplo, aqui dentro você vai ver que tem um contato normalmente fechado e tem um contato normalmente aberto. Então, isso aqui pode ser o contato que está alimentando o seu circuito, a sua máquina, e esse contato aqui que está aberto pode ser, por exemplo, um circuito que vai para um sinalizador, uma sirene, uma luz que vai sinalizar que está tendo problema no circuito. Então, quando você aperta esse botão, você interrompe aqui esse contato e aí você desliga as suas máquinas e aqui você fecha o contato e aciona o circuito de emergência, por exemplo, né? E ele fica travado, tá bom? E quando você aperta o botão, ele vai ficar travado. E para destravar, você vai ter que girar aqui essa cabeça no sentido que ele tá indicado aqui, né? Desenhado em cima do botão. E daí você destrava e você pode limpar, né, a falha. Você pode fazer o circuito voltar se o defeito já tiver sido resolvido, né? Ok? Então, uma coisa que vocês precisam levar em consideração quando vocês forem escolher quais são as chaves, né, que vocês vão utilizar no seu circuito de comando, são as especificações técnicas da sua chave, né? Então, quais são os níveis de tensões das máquinas elétricas e, né, dos aparelhos que vocês estão ligando ali, para vocês saberem quais são as tensões e as correntes que está circulando ali e vocês usarem as chaves que têm essa capacidade, né? No caso, essa chave aqui, ela é uma chave normalmente aberta, né? NO. Ela tem aí uma tensão aí de 240 volts, né, tensão de trabalho, e 3 amperes de corrente elétrica, né, a corrente normal que essa chave trabalha, e a tensão normal dela é essa, 240 volts, 300 amperes.
mas ela tem aqui essa capacidade aqui de até 600 volts, certo? Até 6K, né? 6K volts, né? Que é a tensão máxima que essa chave aqui suporta, ok? Então tem que prestar atenção nisso antes de escolher, né? Outra coisa interessante que é bem assim aplicável, né, nos comandos elétricos é a questão das cores, né? Cada cor ela vai ter um significado, né, para as botoeiras. Então você vai ter aqui, por exemplo, as botoeiras de cor verde, como eu já falei, né, ela geralmente é usada para ligar, né, para você dar uma partida numa máquina, para você ligar um circuito, certo? É, as botoeiras de cor preta ou cinza, né, geralmente também podem ser usadas com a mesma finalidade. E a vermelha é o contrário, né, para desligar ou então um botão de emergência, certo? A botoeira amarela é para você, por exemplo, inverter o sentido de rotação de um motor, né, ou você cancelar, dar uma pausa, né, sem desligar todo o sistema, mas dar uma pausa em alguma parte do sistema ali para eliminar, por exemplo, alguma condição, algum defeito, certo? E daí você tem as botoeiras azul e branca que servem para outras situações, né? Por exemplo, aí para você, sei lá, desligar um sistema de alarme que está soando, né? Então fica a critério, né? Qualquer outra finalidade, certo, pessoal? E vamos agora falar de sinalizadores, né? A gente já começou a falar de certa forma, né? Nas cores das botoeiras, né? Que é uma forma de sinalização, né? E nós temos os sinalizadores luminosos, né? Geralmente são LEDs, né? Ele tem esse símbolo aqui, tem a entrada X1 e X2, e é esse círculo aqui com esse Xzinho cortado aqui no meio. Então a gente vai ter várias cores também para os sinalizadores tipo LED, certo? O sinalizadorzinho verde é quando a máquina ela tá pronta para funcionar ou ela já está em funcionamento normal ali, ok. A vermelha é quando você tem algum problema, né? Tem alguma coisa acontecendo ali, alguma emergência, alguma falha, algum defeito está acontecendo ali naquele circuito, naquelas máquinas, certo? O valor amarelo, né? A cor amarela é quando ainda tipo você ainda não está em uma situação de falha, mas está se aproximando dessas condições aí. Por exemplo, se o seu motor ele aguenta até, sei lá, 20 amperes e ali a corrente do circuito ela está se aproximando ali, está em 18, 19, então ele já acende essa luzinha amarela para você dar, para te dar essa indicação de que está se chegando no limite ali, no limite da capacidade, né, do seu equipamento. E antes que acenda a luz vermelha, você toma alguma providência, certo? Alguns circuitos também utilizam o LED de cor branca, né, que é só para indicar que a máquina está funcionando, né, perfeitamente, sem problema, está tudo ok, tudo em condições normais, né? E a azul, né, para qualquer outra forma de sinalização, né? Você pode utilizar também um LED de cor azul, certo? Você vai ter outro sinalizador muito comum, né, que é o tipo sirene, certo? Sinalizador tipo sirene. Então ele vai emitir um sinal sonoro ao mesmo tempo que emite um sinal luminoso, vermelho, né, os LEDs piscando, indicando algum problema. Então você também pode ter esse sinal sonoro, né, que vai ter um alcance maior, né, do que o sinal luminoso que você pode estar em outro ambiente e nem ver, né? Mas o sinal sonoro ali todo mundo vai escutar. E então você vai poder tomar as providências, né? O símbolozinho dele aqui é essa cornetinha, né? Então geralmente é simbolizado aqui pela letra H. Também tem as entradas e saídas, né? X1 e X2, certo? Chave de fim de curso, né? A chave de fim de curso é um tipo de já utilizado em sistemas que já estão se tornando mais automáticos, né? Então o que é que vai acontecer aí? Imagina que você tem aí uma esteira, certo? Que está passando ali, carregando, por exemplo, umas garrafas, né? Fazendo a distribuição aí de uma linha de produção de garrafas, né? Então, essa chave aqui, ela pode ser utilizada, por exemplo, quando a garrafa chegar e encostar, né? Ou a caixa de garrafas chegar e encostar nesse rolete mecânico aqui, ele vai acionar um contato elétrico que vai, por exemplo, ali empurrar um cilindro que vai mudar aquela caixa para outra esteira, e daí você pode separar as caixas que estão vazias, as caixas que estão cheias, enfim, para você automatizar um processo aí, por exemplo, de transporte em uma esteira, né? Então,
internamente, essa chave de fim de curso ela funcionaria desse jeito aqui, né? Elas também são utilizadas em alguns sistemas de portão elétrico, né? Quando o portão chega no fim do curso, né? Ele encontra essa chave aqui, ele empurra esse rolete aqui, ele fecha os contatos, né? Abre outros contatos e daí você faz uma automação aí, alimenta um circuito, abre o outro e daí você tem infinitas aplicações disso aí, né? Chave de fim de curso a gente vai ver algumas aplicações, né? No final eu vou mostrar um link aqui para vocês assistirem uns vídeos bem bacanas, né? Sobre sensores, né? Que a chave de fim de curso ela não é um sensor, mas ela funcionaria, ela tem o princípio básico de um sensor, né? Que é alguma condição acontecer ali e a chave ela se acionar normal, se acionar sem intervenção humana, né? Só que o sensor ele vai ser um pouco mais sofisticado, né? Como a gente vai ver agora, né? Então, basicamente, né? O sensor ele vai ter o quê? A gente vai ter esse seguinte fluxo aqui. A gente tem um processo, né? Que pode ser ali as esteiras transportando as garrafas, né? Você vai ter o sensor fazendo uma leitura de alguma grandeza física e de acordo com essa leitura ele manda essa informação para um circuito elétrico de controle, né? Lembra que eu falei lá na arquitetura básica, né, de um sistema automático ali que a gente tem um circuito de controle, né? Esse circuito aqui pode ser um circuito CLP, pode ser um dispositivo CLP, um controlador, né, programável, pode ser um Arduino, né, que você programou uma lógica nele, pode ser um próprio computador aqui que você deixou ali, um microprocessador que você programou ali uma rotina e ele vai seguir os procedimentos que você programou ele para fazer, né? Então, em resumo aqui, vai ter o sensor pegando informações do processo, mandando a informação para o circuito elétrico, e daí o circuito elétrico manda um comando interferindo no processo, e assim o processo já é alterado, aí o sensor ele pega essa nova informação, e aí fica esse ciclo aqui infinito, né, enquanto o circuito estiver ligado, certo? Então a gente vai ter aqui vários tipos de sensores, né? Por exemplo, a gente tem um sensor do tipo indutivo, certo? No sensor indutivo aqui você vai ter uma fonte de campo magnético. Então, quando uma peça metálica se aproximar desse sensor, esse campo magnético ele vai sofrer uma alteração, né? Uma deformação, e daí esse sensor pode indicar, por exemplo, a proximidade de um objeto metálico aí. Então, por exemplo, aqui você pode ter uma esteira, que o sensor indutivo ele está ali medindo a proximidade aí, por exemplo, sei lá, de umas peças aí de um carro, né, metálicos, né? Então, de acordo com a proximidade, né, se o sensor detectar a presença daquela peça, né, de metal ali, então ele toma o sensor manda a informação para o circuito toma uma decisão, por exemplo, vem um braço mecânico e tira aquela peça e coloca em outro lugar, em outra caixa, em outra esteira e por aí vai, certo? Então, em resumo, os sensores indutivos eles funcionam bem para detectar a proximidade de objetos metálicos, né? Porque os objetos metálicos eles interferem no campo magnético, certo? Já o sensor capacitivo ele tem um funcionamento parecido, só que o princípio físico dele são os campos elétricos, não é mais o campo magnético, certo? Então ele gera um campo elétrico e daí se você aproxima um objeto não metálico, por exemplo, um plástico, né? Por exemplo, uma borracha, matéria orgânica, né? Por exemplo, uma detecção de um animal, de um ser humano. Então, corpos orgânicos, né? Eles alteram, eles deformam os campos elétricos. Então, você já pode utilizar um sensor capacitivo como detector de presença também. Daí, você pode automatizar um sistema, né? Por exemplo, sei lá, um sistema de segurança, um sistema que faça que liga ou apague as lâmpadas, né, de um ambiente, né, como você em alguns condomínios aí você tem aí a escada, né, que quando você se aproxima do sensor ele acende a luz, né, porque detectou a sua presença. Ou quando você sair ele já não detecta mais, né, o campo magnético ele não sofre mais variação e daí ele desliga o circuito e apaga a luz de novo, né? Então existem aplicações infinitas para isso. E nós temos dois tipos de sensores um pouco mais sofisticados, né? A gente tem aqui o sensor óptico e o sensor ultrassônico. Eles são mais precisos, né? Eles não utilizam campos elétricos ou campos magnéticos, né? Mas eles utilizam sinais ópticos ou sinais sonoros.
Então ele emite um sinal óptico ali, a laser mesmo, ou um sinal sonoro, né, através de ondas acústicas, e daí ele pode medir não só a distância que os objetos estão dele, como ele também pode medir a velocidade em que os objetos estão se aproximando ou se afastando dele, né? Então ele é bem mais sofisticado, é bem mais interessante, certo? E eles detectam aí tanto objetos metálicos quanto objetos não metálicos, então eles acabam sendo mais versáteis também, certo? Então, por exemplo, aqui como eu falei, uma aplicação seria uma esteira, né, que estivesse transportando aqui uma produção de garrafas, por exemplo, né, de garrafas de água mineral. Então, vai ter um sensor aqui que vai estar medindo aqui, por exemplo, a presença das garrafas e se a garrafa ela está cheia ou não, né? Ele vai detectar a presença da água ou não, né? Se não tem água, né? Por exemplo, ele pode emitir um sinal e o circuito eletrônico manda o braço vir aqui e retirar essa garrafa, né? Porque ela não está cheia. Ou vai ter outro sensor aqui em cima, né? Passando aqui as garrafas e ele vai, sei lá, por exemplo, detectar qual garrafa tá ou não com a tampa, né? Para que uma garrafa não passe sem a tampa, né? Então ele detecta ali que a garrafa está sem tampa, manda um comando, né, para o circuito eletrônico e daí vem o braço e tira também essa garrafa, né? Então a gente vai ter, além dos sensores ali na esteira, a gente também vai ter os sensores aqui nos próprios braços eletromecânicos, né? Esses braços aqui geralmente são eletrohidráulicos, né, ou eletropneumáticos. E eles vão ter sensores também para que eles saibam se eles a proximidade que eles estão ali do objeto, né? Para que o braço ele saiba que ele já está perto da garrafa e já pode fechar e segurar a garrafa e tirar, né? Então, assim, essas são só algumas aplicações, né? Das muitas e muitas aplicações que você pode ter aí usando sensores para comandos elétricos e sistemas automáticos, né? Então, eu recomendo vocês acessarem esse canal aqui, canal da Seed Systems, onde vocês vão poder ver vários vídeos, né? Eles vão explicar de forma assim bem didática, bem dinâmica, como funciona cada um desses sensores aqui, como é que ele funciona por dentro e algumas aplicações, né, da indústria, né? A gente pode dar uma pesquisada aqui. Deixa eu tirar aqui vamos tentar acessar aqui esse canal só para a gente dar uma palhinha, né, do que tem aqui de conteúdo nesse canal, né, que é muito interessante. Então aqui, por exemplo, essa aqui é a página do canal, né? Você vai ter aqui sensor capacitivo, como funciona, né? Um vídeo curtinho, 6 minutos e meio, né? Aí tem sensor capacitivo aplicações. Aí você tem aqui também sensor ultrassônico, né? Como funciona, 7 minutos, né? Um vídeo curtinho. Aí sensor ultrassônico, exemplos de aplicações. Então, você vai ter aqui vários conteúdos, né? Na parte de sensores, mas você também tem aqui conteúdos aqui diversos, né? Da área de interesse geral, né? De inovação, da área tecnológica, né? Gestão de produção, automação industrial. Então você tem aqui muito conteúdo mesmo. Se você tiver interesse, né? Você tem operadores lógicos, né? Você tem como programar um circuito, né? Como o que é um contato de selo, né? Que é algo que a gente vai falar nas próximas aulas, né? Quando a gente for falar também da parte de acionamento de máquinas, né? Partida direta com reversão, tudo isso aqui a gente vai ver no conteúdo, né? Dessa disciplina nas próximas aulas. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Foi uma aula curtinha, né? E se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, né, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Lembrando que hoje nós teremos mais um encontro, né, 7h30 da noite. Vou disponibilizar o link para vocês acessarem, a gente se reunir, né, fazer uma revisão rápida desse conteúdo aqui e abrir para dúvidas, né, comentários que vocês tenham, né, sobre o conteúdo, ok? Então, muito obrigado a todos pela atenção e bons estudos.